Saudações, saudações. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos meus amigos ouvintes da Palavra de Deus. Neste exato momento, eu quero convidar você a estar se inscrevendo no meu canal, é o canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você vai colocar lá o nome do canal, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você vai se inscrever, você vai tocar no sininho e vai dar um like. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Neste exato momento, nós estaremos fazendo uma oração do Salmo 35 e logo após nossa aula teológica. Bendito Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, ó grande Rei, eu oro a Ti dizendo: pleiteia, Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, ó Pai. Ó grande Deus forte e todo-poderoso, pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda, ó Pai. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. E diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Magnífico e todo-poderoso Deus, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem os que se levantam contra mim e tentam o mal. Deus bendito, Deus maravilhoso, seja como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor o faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, ao qual sem razão cavaram para minha alma. Bendito Deus, Tu tens o poder, ó Pai, e que este poder sobrevenha-lhe uma destruição sem o saber, e prenda-os à rede que o ocultou, e caia eles nessa mesma destruição, ó Pai. Pois eu sei que Tu és a nossa salvação, e a minha alma se alegrará sempre no Senhor, e se alegrará-se na sua salvação, pois todos os nossos dirão: Senhor, quem é como Tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que rouba. Falsas testemunhas se levantam e dispuseram contra mim coisas que eu não sabia, ó Pai. E quantas vezes, ó Deus, tem acontecido comigo, tem acontecido com esta irmã e este irmão que vai estar ouvindo esta oração do Salmo 35, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, eu quero continuar clamando, invocando, porque tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma, Pai. Mas quanto a mim, ó Pai, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco, e humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles
com a minha adversidade, ele se alegrava, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas têm agido assim, quando vê o servo do Senhor, quando vê a pessoa que serve a Deus, se alegra quando está passando pela adversidade. E eles se alegravam, ó Pai. Mas só que Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força. Eles se alegravam, se congregavam, os objetos se congregavam contra mim. E eu não sabia, Senhor. Rasga-me e não cessava-me. Com hipocrisia, eles zombavam nas festas. Eles até rangiam os dentes. E às vezes acontece isso hoje, Pai, nos dias de hoje. Eles rangem os dentes contra as nossas vidas. E assim como disse o Teu servo salmista: Senhor, até quando verás isto? Resgata a nossa alma das suas assolações. E a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei, ó Pai, na grande congregação, entre muitíssimo povo. Te celebrarei, Pai. Não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam, enganam os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra nós, e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de nós. Desperta e acorda para o julgamento, Senhor, em pró da causa dos teus servos, em pró da causa minha, em pró da causa da tua serva, do teu servo. Ó grande meu Rei dos Reis, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegre de mim. Não diga em seus corações a alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhe-se e confunda-se. E confunda-se-á umas com os que se alegram com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça, do teu louvor todos os dias. Aleluia! Bendito seja o nome do grande Deus Altíssimo, forte e poderoso. Neste exato momento, nós estamos dando prosseguimento agora na nossa terceira aula, livros históricos, e nós estaremos falando sobre as cidades de refúgios. As cidades de refúgios que está lá em Josué 20, no seu capítulo 1, versículo 9. Essa cidade de refúgio, meus irmãos, foram prometidas por Moisés, ainda no deserto,
das cidades, pois darei aos levitas. 6 haverá refúgio, aos quais darei para que nelas se acolha o homicida, e além disso lhe dareis 42 cidades. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 darei de Canaã, cidade de refúgio. Meus irmãos, tudo isso está escrito no livro de Números, também, Números 35. Números 35 fala sobre o assunto. Agora, qual é o objetivo desta cidade, né? O objetivo, meus irmãos, dessa cidade era de acolher a pessoa que matasse alguém involuntariamente, para que não fosse vingado antes de ser julgado. Até nisto Deus pensou e passou para Moisés. O objetivo da cidade de refúgio era de acolher as pessoas que matassem alguém involuntariamente, para que não fosse vingado antes de ser julgado. Primeiro tinha que ter o julgamento. Depois do julgamento, aí sim, vinha o veredito. Então, meus queridos e minhas queridas, as 6 cidades, elas foram escolhidas para que em cada região houvesse uma delas, bem próxima do cidadão. Na região da Galileia, a cidade escolhida foi Quedes, Siquém. Nas montanhas de Efraim, Hebron, Kiriat Araba, ao sul. E do outro lado do Rio Jordão, as outras 3, que é Bezer, Ramote, mais ao norte, em Gileade, Golã, bem ao norte. Josué, capítulo 20, versículo 7 e 8, você vai saber um pouco sobre este assunto. Agora, vamos saber um pouco sobre a herança dos levitas. A herança dos levitas está no capítulo 21 de Josué, versículo 1 até o 42. Meus queridos e minhas queridas irmãs, conforme a promessa de Deus a Moisés, os levitas não receberam herança, e a tribo ficou espalhada entre seus irmãos, isto é, em todo o país vivia levitas em suas cidades e arredores, 48 cidades deveriam ser dadas aos levitas. E os arredores da cidade para cultivo e criação do gado, toda a cidade que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Está lá em Números 35, versículo 7, Josué 21, versículo 41. Então eu quero falar com cada um dos irmãos agora que neste exato momento nós estaremos estudando o relato de como as 3 famílias dos levitas, as famílias descendentes de Levi, Gerson, que significa os gersonitas, os coates, que significa os coatitas, os Merari, que significa os meraritas, filhos de Levi, e de cuja cepa procede todos os levitas, e recebe herança no país. Com a distribuição final da herança aos levitas, cumpriu-se a palavra do Senhor de que daria Canaã aos filhos de Israel. Meus queridos e minhas queridas irmãs,
Esta parte conclui de forma brilhante: o Senhor lhes deu em redor, segundo tudo quanto jurara os seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, todas se cumpriu. Houve alguns eventos ocorridos junto ao Jordão. Quem não se lembra do evento que ocorreu no capítulo 22, começando do versículo 1 ao versículo 34? Houve dois acontecimentos. Dois acontecimentos têm destaque neste capítulo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que já havia recebido sua herança antes do povo atravessar o Rio Jordão. São liberados para voltarem à sua terra. O segundo acontecimento é quase guerra civil devido à construção de um altar nos limites do Jordão. No versículo 22, do 1 ao 9, os homens das tribos a leste do Jordão retornaram ao convívio de suas famílias. Antes que o povo houvesse passado o Jordão, ainda em vida, Moisés distribuiu as terras conquistadas a leste do Jordão para os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Está lá em Números 32. Essa tribo prometera a Moisés que suas famílias ficariam residindo ali, enquanto os homens armados para a guerra ajudariam seus irmãos a expulsar cananeus da terra. Tudo isso ocorreu. Então, meus irmãos, caso a posse da terra tenha demorado 14 anos, como sugerem os comentaristas, esses homens foram fiéis à promessa feita a Moisés. Agora, anos depois, eles retornam para suas famílias, depois de terem lutado lado a lado com seus irmãos. Eles voltaram para a sua possessão, depois que Josué lhe disse: vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparta com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. O altar junto ao Jordão. No capítulo 22, do 1 ao 34, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés resolveram edificar um altar como memorial de aliança com seus irmãos, que vivia do lado do rio. Como o assunto não foram bem explicado, essa atitude pareceu às demais tribos separatistas. Uma comitiva de 10 chefes, acompanhada pelo sacerdote Finéias, filho de Eleazar, foi até lá tirar satisfação. O argumento, meus irmãos e minhas irmãs, era de que aqueles irmãos estavam incorrendo um erro e dava a impressão que queria se dividir das demais tribos. Mas os líderes das tribos a leste do Jordão
explicaram que edificaram um altar como um memorial de unidade, como testemunha que fazia parte de um mesmo povo. O espírito belicoso de guerra da tribo de Israel foi amanhado, e o povo se alegrou ao saber que o altar era para unir e não para dividir, pois o sentido do altar era testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, ou como diz a Bíblia de Jerusalém, testemunho entre nós, entre Yahvé é Deus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, o término da missão de Josué está no versículo 23, parte A, que vai até o 24 e 28. Esta é uma última parte, que será dividida entre duas partes, um último discurso de Josué e o apêndice do livro, o discurso final de Josué. Ele dá um discurso bastante, o líder que é consciente. Ele era um líder consciente de suas limitações. Ele sabia o momento de largar o bastão de comando. Josué faz um apelo ao povo para que seja fiel a Deus. Ele, o único que restara de todo o povo que saíra do Egito, a única testemunha viva dos milagres de Deus, desde o Egito até Canaã, possuía autoridade suficiente para exortar e chamar o povo de Israel ao compromisso com Deus. No capítulo 23, o estudante que estuda os livros históricos pode sentir o coração de Josué pulsar. Suas palavras soam com batida da alma, implorando ao povo e deixando claro as ameaças divinas caso fossem desobedientes. O discurso emocionante de Josué continua em Juízes e assemelha-se ao discurso de despedida de Moisés, com a despedida de Samuel, o testemunho de Davi e a palavra de despedida de Paulo, a de Timóteo, a de Matias, no livro dos apócrifos, fez despedidas semelhantes registradas em 1 Macabeus, no seu capítulo 2, 49 até o versículo 68, ele chama o povo de Israel ao arrependimento. Já no capítulo 24, Josué faz uma retrospectiva da história do povo, começando pela chamada de Abraão. Como um profeta inspirado, Josué fala como se Deus estivesse falando por seus lábios, usando expressões: assim diz o Senhor, eu porém tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidade que não havia construído, e vocês estão vivendo nessa cidade comendo uvas, azeitonas, de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus e sejam seus servos sinceros. Que palavra maravilhosa! Sejam seus servos sinceros, sejam fiéis, esqueça os deuses e os seus antepassados, na qual os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirva o Senhor. Faça o que quiserem, afirmou Josué, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor
Está lá em Josué 24, versículo 15. Quando o povo afirma que servirá a Deus, Josué o contradiz. Não é verdade, vocês não servirão a Deus porque Ele é santo e exige santidade de seu povo. Mas o povo confirmou o pacto e fez aliança com Deus. Josué anotou a palavra do povo no livro e ergueu uma pedra como memorial de aliança com Deus. O apêndice do livro, depois desses acontecimentos, meus irmãos, isto é, depois de falar praticamente a nação, 3 assuntos de grande importância fazem o epílogo ou a conclusão do livro. A morte de Josué, o sepultamento definitivo dos ossos de Josué e a morte do sacerdote Eleazar, filho de Arão. A morte de Josué. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel, sepultando em sua herança, diz a Septuaginta, em que seu túmulo foram também colocadas as facas de pedras ou os pedaços de sílex, com os quais circuncidou os filhos de Israel de Gilgal. Ainda hoje pode ser encontrado o resíduo dessas facas de sílex nos arredores das aldeias erguidas no lugar de Timate. Os ossos de Josué finalmente são sepultados, conforme o pedido que fizeram a seus irmãos, ainda no Egito. A nota triste aparece na versão dos 70, que os tradutores acrescentaram. Então os filhos de Israel se foram, cada um para a sua habitação, e cada um para a sua cidade. Os filhos de Israel prestaram culto a Astarte, a Astarote e aos deuses das nações que o rodeavam. Por isso o Senhor os entregou ao poder de Eglon, rei de Moabe, que o oprimiu durante 18 anos. Você pode visualizar no livro de Juízes 3, versículo 14. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar uma atividade aqui para você. Você vai me dizer se está certo ou se está errado. Muitos acontecimentos históricos dos livros de Reis, Crônicas, estão incluídos dentro dos profetas maiores e menores. Verdade ou mentira, irmã Fernanda? Muitos dos acontecimentos históricos dos livros de Reis e Crônicas estão incluídos dentro dos profetas maiores e menores. É verdade ou mentira, irmã Fernanda? Agora para nossa irmã Maria Francisca. O livro é chamado de Josué, talvez porque diga respeito a ele, seus atos e invasões na terra de Canaã, ou porque foi escrito por ele, ou ainda por ambas as coisas. Verdade ou mentira? Irmã Maria Francisca, é verdade ou mentira? Você só vai dizer isso. Verdade ou mentira?
Agora, para outro irmão que quiser responder a esta pergunta, irmão Doris, a centralidade do livro de Josué é o governo de Jacó sobre a nação de Israel, depois da morte de Moisés. É verdade ou mentira? Você vai votar. Se for falso, você diz que é falso. Se for verdade, você diz que é verdade. Agora, para outro irmão que ouviu, que assistiu às 3 aulas, né? O livro de Josué também ajuda o estudante a ver em Josué um tipo de Cristo. O nome de Josué significa salvação do Senhor e corresponde do grego no Novo Testamento para Jesus o Salvador. Verdade ou mentira? Você aí que vai me dizer. Agora vem para outra pergunta, última, viu? Para outro aluno responder. Deus escolheu a época mais difícil para a travessia do Jordão. O rio transbordava, possivelmente devido às chuvas, nas nascentes e degelo da neve no Monte Carmelo. Verdade ou mentira? Você vai dizer se está certo ou se está errado. Ok? É isso aí. Encerramos a história, né, a primeira parte da história de Josué. E vamos entrar no livro de Juízes. Na próxima aula, nós vamos entrar no livro de Juízes. Foram 3 aulas, né? Você que não ouviu os outros 2 áudios, você procura aí, que está marcando os livros históricos. Livro histórico 1, livro histórico 2 e esse é livro histórico 3, tudo com Josué, que fala a história de Josué no livro histórico. Então, você repassa, né, ouve e responde as perguntas, porque vai ser muito bom e edificante para todos vocês. Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes do Momento de Sabedoria, de que nós estamos construindo a Casa de Deus em Itapevi, Jardim Ruth. Lá em Itapevi, Jardim Ruth, nós estamos construindo com muita luta e com a ajuda de alguns irmãos que têm, né, nos abençoado com seu pouco que tem. Mas é muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer e nós estamos precisando da ajuda de vocês para dar sequência a esse trabalho. Então, se você deseja lançar a sua semente para a construção da sede estadual lá em São Paulo, em Itapevi, você diga, pastor, coloque o seu número da conta que eu vou abençoar para essa construção. Amém? Paz e luz a todos.